Deus tocou muito meu coração no Paraguai e essa passagem que a gente vai estar lendo, ela bateu muito forte no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. O Gilval, ele me pediu para pregar nessa semana e já veio na minha mente essa passagem aqui, tá? Mas antes, vamos orar, vamos pedir para Deus sempre colocar em nós sabedoria, entendimento, para que ao abrirmos a sua palavra, ela não chegue vazia ao nosso coração e de fato tenha efeito na nossa vida, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nos colocamos, Senhor, nessa manhã diante do Teu altar, pedindo perdão primeiramente, Senhor, pelos nossos pecados. Pai, como nos reconhecemos como pessoas, Senhor, muitas vezes infiéis a Ti, Pai. Mas ainda assim, Senhor, o Senhor tem permanecido fiel, respondendo às nossas orações com o Seu tremendo amor, com a Sua tremenda graça, com a Sua misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Eu te agradeço pela vida da Geni, te agradeço, Pai, porque mais uma vez o Senhor tem respondido a oração dela favoravelmente e peço, Senhor, que isso possa servir de testemunho de fé, Senhor, para todos aqueles que ainda lidam, Senhor, com situações difíceis. Pai, como todos nós queremos e temos o desejo no coração de darmos testemunhos assim, Pai, de que o Senhor de fato está agindo na nossa vida. Escuta, Pai, a nossa oração. E permita que todos nós possamos, de alguma maneira, Senhor, testemunhar o que de fato o Teu poder é capaz de fazer. Eu peço isso, Senhor, para mim, para os meus irmãos aqui e para toda a nossa igreja, Senhor. Como estamos necessitados de Ti, Pai. Peço também nessa manhã muita sabedoria, muito discernimento da parte do Teu Espírito Santo, para que a gente, ao abrir a Tua palavra, Ele esteja tocando o nosso coração, mostrando, Senhor, quais são os nossos pecados, quais são as nossas fraquezas, nossas debilidades, mas ao mesmo tempo trazendo a Tua graça, que, Senhor, nos resgatou quando ainda estávamos em nossos pecados, Pai. Eu Te louvo por todo esse dia, por todo esse momento. Peço, Senhor, que desde já, toda palavra que venha a sair da minha boca possa concordar com a Tua palavra, Senhor, e se não for assim, Pai, que os meus irmãos possam esquecer o que eu tenho falado. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 14, ou 14, né? Lucas capítulo 14, e enquanto vocês abrem aí, eu vou dar um contexto, porque eu acho muito necessário para a gente lidar com a passagem completa. O contexto de Lucas 14 é o seguinte: Jesus já tinha começado o seu ministério, Jesus já estava, vamos dizer assim, sendo conhecido pelo povo de Israel. Jesus já tinha feito muitos milagres e era um grande mestre. E naquela época surgiram muitos mestres, muitas pessoas que ensinavam a palavra de Deus. E entre eles, entre os mestres, existia também uma elite, os famosos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram homens estudiosos da lei que Deus tinha dado para o seu povo, da lei que envolve os 10 mandamentos, mas eram literalmente advogados, pessoas que conheciam a lei de trás para frente, de frente para trás, de verso e anverso, né? Eles conheciam tudo e essas pessoas costumavam se reunir com aqueles que de fato concordavam mais com o que eles faziam, diziam e da maneira com que eles viviam. Eram pessoas que gostavam de fazer diferença entre um e outro. O costume do fariseu, ou o costume dos fariseus, era o seguinte: eu chego e sento na frente do Bruno, por exemplo, e Bruno era outro fariseu. E nós sentávamos e conversávamos sobre o que você entende sobre essa passagem da Bíblia, sobre essa parte da lei. E o Bruno me diz a sua posição e eu coloco a minha. E aí, no final, para encerrar, porque nós somos bons amigos, eu dizia para o Bruno: Bruno, você viu como a gente é bom? Como a gente conhece a palavra de Deus? Cara, como a gente é diferente daquele publicano, daquela pessoa que cobra o imposto, que rouba o nosso povo. Cara, a gente vai para o céu.
Era essa a atitude dos fariseus. Só que Jesus conhecia esses caras porque eles também viam que Jesus era um mestre, era alguém importante, alguém que de fato merecia a atenção deles. Então, um homem, aparentemente a gente vai estar lendo, convidou Jesus, um homem, a gente vai ler já, eu vou dar os detalhes na leitura, eu quero que você abra a sua Bíblia, que você preste atenção a alguns detalhes que a gente vai lidar, tá? Um homem importante, um fariseu, diga-se também, chamou Jesus. Vem cá, eu te convido para um casamento. De fato, a Bíblia começa com um banquete, né, com uma festa, mas a gente fazendo a leitura vai perceber que era um casamento aquilo lá. E esse homem chama Jesus para quê? Para mostrar, eu sou importante, olha quem está comigo, né? Uma celebridade, um homem conhecido, alguém que de fato também tem a sua posição, que a gente também precisa ouvir. Eu vou chamá-lo. Mas vamos ler. Abre lá comigo a sua Bíblia. Lucas 14, capítulo 14, verso 1. A gente vai fazer uma leitura até um pouco corrida, até o verso 14. Mas eu quero que vou ressaltando depois, na verdade, os detalhes, tá? Que são importantes para nós. Todo mundo abriu? Beleza. Certo sábado, entrando Jesus para comer, olha aqui, na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, aí a gente pode perceber que é um casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Pessoal, essa passagem, eu vou citando aqui, ela mostra muito o caráter dos fariseus. Impressionante como a Bíblia mesma ressalta, e o Lucas, quando está escrevendo, ele diz: um fariseu importante. Ou seja, eu imagino que naquela época, não sei se vocês sabem, mas hoje como que é o casamento? O casamento aqui é: eu estou convidando você para a data tal e naquele mesmo dia eu vou para a minha lua de mel, certo? Ou no dia seguinte. Em Israel não era assim. Em Israel eles tinham uma semana de comemoração. Já pensou nisso? Já pensou quanta grana o fariseu importante tinha que gastar, né? Se nós, as pessoas que já casaram, né? Eu no meu caso, que estou quase casando, a gente já gasta um monte para preparar uma festa que dura às vezes um dia,
Imagina um fariseu importante que ia chamar amigos importantes, o quanto ele não devia ter gastado? Um monte. Uma semana durava a festa. E quem que ele chamou, segundo o que você vê aqui? Ele chamou amigos, vizinhos, ricos, pessoas que eram da mesma elite, da mesma casta e pessoas que falavam a mesma linguagem do que ele. Porém, Jesus, primeiramente, ele chega e o interessante é, gente, para que eles chamaram Jesus? Olha lá, verso 1, diz assim, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observava-no atentamente. Ou seja, Jesus foi chamado para ser observado pelos fariseus. Eles se juntaram como essa casta de elite para avaliar Jesus. A palavra aqui no grego quer dizer estavam à espreita. Sabe quando alguém quer te pegar? Quando alguém quer sinalar, de fato, esperar um erro seu para pegar você? Era isso que os fariseus estavam fazendo com Jesus. E eles, disse a tradição, e grandes eruditos também, que possivelmente eles tinham colocado aquele homem doente na frente da porta para ver o que Jesus faria. Porque se lembra que eu disse para vocês antes que eles queriam estudar Jesus e conhecer a visão dele, o que ele fazia? Então, o que eles fazem? Colocam um homem doente lá. A palavra de Deus diz que aquele homem era um homem hidrópico, que sofria com hidropisia. O que é hidropisia? Nada mais é do que insuficiência cardíaca. Tá? Quando o coração ele não tem a possibilidade de quê? De bombear todo o sangue para o corpo, ele fica incapaz e isso forma água. Tá? Depois a Natália pode me corrigir com mais certeza, tá bom? Mas isso é o que sofria o homem. E o que aconteceu? Jesus veio e ele não perde oportunidade, ele mostra amor. Aquele que com certeza, imagina, você está entrando numa festa, você vê um homem doente, um mendigo na rua, o que você faz? E aqui eu quero chamar a sua atenção. A tendência do homem é o quê? Passar reto. Nem olhar para a pessoa. Mas ainda era um sábado. Para os fariseus era um sábado. E no sábado o que você faz? Para os judeus, você não faz nada, a não ser curtir a vida. Então eles, não, estou indo para a festa, não estou preocupado com ele. Mas Jesus veio e parou. E olha para o homem. E ele não só olha, ele o cura. Sem se importar com o que as pessoas iam pensar dele. Sem se importar com o que aqueles homens importantes iriam dizer. Ele faz uma obra de amor. Primeiro ensinamento que Jesus está nos deixando. O mais importante para Deus sempre foi o amor. Não o temor aos homens. As boas obras que a gente não faz para agradar ou chamar a atenção de alguém. A gente faz para agradar a Deus. Pessoas vão falar que você muitas vezes é estúpido, porque você faz uma boa obra com alguém que não pode te retribuir. Mas é o que de fato Jesus dirá depois para o homem que fez a festa. Quando você faz uma festa, é muito fácil você chamar aquele que pode te dar de novo. E não é assim que muitas vezes o nosso coração atua. Não é muitas vezes assim, ou somente é meu coração que é assim. Não é muitas vezes que é mais fácil lidar com uma pessoa que pode me dar em troca de novo alguma coisa. É mais fácil você amar alguém que concorda com o que você pensa. É mais fácil você amar alguém que te dá oferta. É mais fácil você amar alguém que te ouve quando você dá um conselho. Mas quão difícil é amar uma pessoa que faz tudo o contrário a que você pensa. Tudo o contrário ao que você diz. Quão difícil é amar uma pessoa que talvez você tenha parado seu tempo, separado o seu tempo diário para ensinar a Bíblia e a pessoa não está nem aí. Sabe o que é o mais fácil para nós? Desistir. Abrir mão. Largar a pessoa. Mas será isso que Jesus está ensinando? Vamos continuar lendo. Interessante que Jesus
percebe a atitude deles e ele fala, é lícito curar alguém no dia de sábado? Ninguém respondeu nada. Porque de fato a obra de amor de Cristo estava sendo maior do que o que eles estavam pensando da lei. Diz aquela questão, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Aí Jesus começa a falar, quando você for convidado para uma festa, um banquete ou um casamento, não escolha os primeiros lugares. Porque os fariseus eram assim. Eles queriam ter a atenção deles. Eles queriam ser achados bons pelos outros. E pouco e nada se importavam com o que Deus enxergava neles. Ele depois irá falar também, nessa leitura que a gente está fazendo, sobre quão importante é você amar as pessoas que talvez não sejam da sua igual condição. Quão fácil é para você e para mim, muitas vezes olhar para uma pessoa talvez com menos conhecimento da Bíblia talvez, ou menos conhecimento da vida, e de alguma certa forma desrespeitá-la ou deixá-la de lado. Porque parece a pessoa, não tenho paciência, a pessoa não me entende, eu já perdi meu tempo, eu já li para ela tantas vezes a palavra de Deus e parece que não entra na cabeça dela. Algumas vezes, quando você tem que corrigir o seu filho, você fala 10 vezes para ele a mesma coisa, parece que ele não entende, e você o que faz? Você desiste. Mas gente, não será que Deus faz a mesma coisa com nós? Não será que Deus nos fala por meio da sua palavra tantas vezes a mesma coisa? Não será que Deus nos chama a amar os nossos inimigos? A palavra de Deus diz o seguinte, o que mérito tendes vós, ou vocês têm, se vocês amam aqueles que os amam? Não fazem isso também os incrédulos? Que mérito tendes vós, se vocês dão àqueles que podem dar de novo? Não fazem isso também os ímpios? Nosso coração, gente, entenda, ele é traiçoeiro. Porque ele tem uma tendência egoísta, que é de dar em troca de alguma coisa. Sabe o que Deus pediu para você? Para Ele te dar a salvação. Sabe o que Ele pediu? Ele pediu nada. Nada. Porque não tem nada em você e em mim que a gente possa oferecer para Deus, que possa pagar o preço da nossa salvação. Não tem nada. Por isso Jesus vai falar uma parábola que é uma das parábolas mais bonitas, que é a parábola do banquete. Verso 15, eu quero ler com vocês. Verso 15 até o 24, numa leitura corrida de novo, e eu espero que o Espírito Santo continue falando com a gente. Diz assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Uma pausa, parêntese aqui. Sabe o que está acontecendo? Jesus estava ensinando esses caras. E todos, se lembram que todos eram fariseus, ricos, e parece que o ar estava muito pesado, porque Jesus estava falando para eles, gente, vocês são pecadores. E parece que estava todo mundo quieto e alguém parece querer ser espiritual no meio e grita, feliz serão aqueles que comerem no banquete no reino de Deus. Por que ele está dizendo isso? Felizes seremos nós, porque nós iremos comer. Mas Jesus nem responde, olha o que Jesus fala. Nem responde o cara, ele responde direto, ele vai corrigir a pessoa, mas ele vai corrigir todo mundo. Ele diz assim, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir.
O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá então pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Você sabe o que Jesus está ensinando para os fariseus? Ele está dizendo o seguinte, ele está falando assim: um homem fez uma festa. Eu falei para vocês que a festa anteriormente era de quanto tempo? Era de um dia? Era de uma semana. Pessoal, se você vai deixar os seus negócios, se você vai deixar sua casa sozinha, se você vai viajar, quem já foi de férias, eu acho que se programa antes para deixar a casa sozinha, para fazer tudo o que tem que fazer, porque eu já penso, eu vou ter uma festa. Então, se alguém te convida para um casamento, o que você faz com a data? Você guarda. Imagina o que você tem que fazer, mais ainda, se um casamento, um banquete dura uma semana. Você não tem que se preparar com mais antecedência? Você não tem que prever todas as coisas? O que diz aqui? Que aquele homem chamou os convidados e o que os convidados fizeram? Começaram a apresentar desculpas. Mas as desculpas deles, nenhuma era valedeira. Vai ler comigo ali. Olha o que diz aí. Verso 18. Ele diz, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Gente, quem que compra um terreno, quem que compra um apartamento, quem que compra uma casa sem antes ir ver? Então essa desculpa vale ou não vale? Não vale. Segunda, diz assim, acabei de comprar, outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Pessoal, você comprou 5 motos, os 5 carros. Você não vai experimentar antes também? Será que o carrinho não tem problema? Será que esse boi aqui comia mais, comia menos, né? Eu acho que eu, antes de experimentar, de comprá-las, iria experimentar, ver o que ela come, o que não come. Então, como tem que ter cuidado com as coisas que você vai fazer, não é? Pois é, estes homens estavam dando desculpas que não tinham sentido. E o último disse o seguinte, outro disse, acabei de me casar, por isso não posso ir. Se fosse no nosso contexto, século 21, faria todo sentido. Eu falaria para o cara, mano, não, você está liberado, sabe o que? Não, você casou agora, cuida da sua esposa, cuida da sua família. Mas no contexto judaico, judeu, você sabia o que acontece com o judeu? Eu queria ser judeu nessa ocasião. O judeu que casava, gente, pela ordem das leis do Levítico, ele tinha 1 ano de dispensa. Já pensou? Ele não iria trabalhar 1 ano, ele não iria para a guerra 1 ano, e ele não faria viagens longas de negócios durante 1 ano. Cara, você não pode separar 1 semana desse 1 ano para você vir e participar com um amigo que te chamou para seu casamento. Então a desculpa que esse homem estava dando, vale ou não vale? Não vale. E por que Jesus está falando isso? Porque ele está falando para homens que conheciam a lei. Os fariseus. Interessantemente, esses homens abrem mão de um convite por prazer próprio, por egoísmo e por pensarem em si mesmos. Então, por que o pai de família ou aquele que fez o banquete se sentiu ofendido? Porque ele tinha preparado um banquete. Preparar um banquete, já falei, você pensa em quantidade de pessoas. E o que faz? Você gasta seu dinheiro.
Você gasta o seu tempo. E realmente o que esses homens tinham feito com essa pessoa era o seguinte: o que você fez não serve de nada para nós. Nós não precisamos disso. E o que acontece ali? O homem fica irado e ele manda chamar quem? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor, verso 21. Então o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Pessoal, na época dos judeus, pessoas com essas características eram pessoas jogadas fora da sociedade. Pobres, você está pobre porque você pecou, é o que os fariseus falavam. Fala, pobres, os aleijados eles não tinham solução. E segundo a lei, eram pessoas que faziam mais mal para a sociedade do que bem. Depois vai falar também dos cegos e os mancos. Todas essas pessoas eram pessoas consideradas pelos fariseus como pecadores. Lembra daquele que diz, feliz aquele que comer no reino de Deus? Pois é, essas pessoas para os fariseus não estavam no banquete. Não iriam a participar do reino de Deus. Mas o que Jesus está dizendo? Vamos continuar lendo. Disse 22. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito. E ainda há lugar, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Em algumas traduções vai falar sobre buracos e nas veredas. Quem que são as pessoas que ficam nos buracos e nas veredas na nossa sociedade hoje? Mendigos. Pessoas que lidam talvez com drogadição, pessoas talvez abandonadas. E buraco, gente, buraco especificamente lá no contexto de Israel. Você sabia que lá cai neve? Lá é frio. E as pessoas que moravam na rua, onde que elas se escondiam para não sofrer o frio? Nos buracos. A essas pessoas que não têm nada para oferecer, a essas pessoas chama. Interessante a palavra obriga-os a entrar. Aos outros ele deu um convite, mas a estes os obriga. E obrigação não é assim, você não vai, você morre. Não, não é isso. A obrigação aqui fala para eles que, olha, é necessário que eles venham. É tudo que eles têm. É a sua opção. Que venham até mim. Porque a mesa está disposta. E no final ele diz, em verdade digo, que nenhum daqueles que foi convidado participará do meu banquete. Trazendo diretamente para nós, e depois estou encerrando, tem dois tipos de pessoas aqui. A quem é dado um convite, a quem é dado a oportunidade de participar verdadeiramente do reino de Deus. A primeira pessoa são os fariseus. Fariseus que quando Cristo veio, o rejeitaram. Essas são as pessoas que a gente pode ver que deram desculpas, que queriam continuar com as suas vidas do seu jeito, pensando que a maneira que eles pensam é melhor do que Deus quer. Homens que olhavam para si mesmos e desrespeitavam as outras pessoas porque achavam nós merecemos. Sabe, pessoas que pelas suas próprias obras um dia iriam alcançar a bênção de Deus. Mas Jesus disse que não são esse tipo de pessoas que serão as que participarão do reino. Ele diz, os pobres, os coxos, os aleijados, os que moram nas ruas. Pessoal, eu não sei você, mas eu era um coxo, um aleijado, alguém que não merecia e não merece a salvação. Um doente, um pecador, um necessitado que quando olhado pela lei, eu estou fora,
de poder participar com Deus. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu olho meu coração e eu vejo quão pecador eu sou. Eu olho para a minha vida e vejo, Pai, eu não sou digno de participar do Teu reino. E realmente, eu sou um pobre, um coxo, um aleijado. Mas somente com esse Espírito é que você irá participar do convite verdadeiro do reino de Deus. Pois se seu coração está baseado nas obras e em coisas boas que você é capaz de fazer, como os fariseus faziam, o que vai acontecer? Vai chegar a oportunidade em que você vai pedir para Deus, Senhor, não, mas eu sou bom. E vai olhar assim como eu disse no começo para o Bruno e vai dizer, Bruno, nossa, a gente é melhor do que os fulanos porque a gente faz isso. Porque a gente se comporta segundo o que nós acreditamos ser bom. Deus não quer homens que olhando para si mesmo se comparam com os outros e se acham melhor. Deus quer homens e mulheres que se olham como pecadores necessitados da graça de Deus todos os dias das suas vidas. E que quando olha para o seu irmão e o ver pecar, ele diz, eu te amo, porque assim como você está perdido, eu também estou, mas Cristo me salvou. E você precisa do Senhor. Você precisa do Senhor. Não tem como nós participarmos do convite do reino de Deus verdadeiramente se olharmos para as nossas próprias vidas. E entenda, meu irmão, minha irmã, o convite de Deus para a sua vida não é uma opção. Se você puder anotar essa frase. O convite de Deus para a sua vida não é uma opção. É a sua única salvação. É a sua única salvação. Porque Deus disse, separados de mim, vocês nada podem fazer. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Eu queria ler um versículo para terminar. Eu não quero que ninguém aqui se ache melhor do que o outro. Senão que olhe para o seu irmão, olhe para a vida, olhe para as pessoas que você ama. E olhe para aqueles que não te amam também. E não seja como os fariseus, porque é muito fácil amar pessoas que podem te retribuir. É muito fácil você amar pessoas que você lê a Bíblia e ele, oh, nossa irmão, e recebe o que você fala. Agora, quão difícil é amar uma pessoa que você dá a palavra de Deus, que você insta ela a ler, que você ora por ela todo dia e ela te nega. Ela diz, não quero saber, isso é para você, não é para mim. É fácil desistir, mas não foi o que Cristo fez com a gente. Romanos 5:8. Se você puder decorar esse versículo, pense nesse sentido. Olha, mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele não diz, Jesus esperou você mudar, Jesus esperou você ser diferente, Jesus esperou você ser digno para então morrer por você. O que diz Romanos 5:8? Mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, quando ainda éramos pecadores. Éramos. Ele não esperou uma mudança na sua vida para morrer por você. Ele não esperou. Ele te ama igual. Ele me ama igual. E por isso, Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Para terminar, não ame somente as pessoas que te amam.
Ame com esse mesmo amor as pessoas que pecam contra você todo dia. As pessoas que não concordam com o que você pensa. Não ame somente aos da sua panelinha, porque isso é muito fácil. Até os ímpios fazem. Ame também o irmão que talvez nunca nem falou contigo. Ore por ele. Ame aquele que talvez zomba da sua cara, aquele chefe chato, aquele motorista que fecha você na rua, o motoqueiro que passa do seu lado, que atropela você às vezes, não sei. Ame. Ame o político que não pensa igual que você. Ame seu pai, que talvez não seja crente. O seu filho, que talvez não crê em Deus. Ame-o. Ele não merece, mas você também não merece o amor de Deus, mas Ele te dá. Porque isso é graça. E é o que nós precisamos fazer com todas as pessoas. Isso é ser parecido com Cristo Jesus. Ser parecido com Cristo Jesus, com as pessoas que nos amam, é muito fácil. Agora, eu quero ver ser verdadeiro cristão com aquele que discorda e não pensa igual a você. Esse é o chamado que Cristo tem para você e para mim. O chamado dele é: não ame os que o amam, ame os seus inimigos. E lembre-se, Deus nos amou primeiro. Amém?